boa tarde. Eu sou o Fernando Pessoa. Não, eu sou o Fernando Pessoa. Eu sou o Fernando Pessoa. Calem a boca, eu sou Fernando Pessoa. Eu serei conhecido como um dos maiores escritores da língua portuguesa e da literatura universal. Eu sou Fernando Pessoa, não vocês. Já que você é o suposto Fernando Pessoa, me fale da tua vida, então. Bom, além de escritor, eu já fiz de tudo nessa vida. Já fui empresário, editor, mas na verdade eu sou conhecido por ser um poeta autodidata. E o que é ser autodidata? Autodidata, meu amigo, quer dizer que eu não precisei da ajuda de ninguém. Eu aprendi sozinho a fazer os meus poemas. Isso é ser autodidata. Então, suposto poeta, famoso poeta, recite um poema teu. Não tem problema, acabei de escrever um agora. Então, recite. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que a dor que devera sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas da roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Diga-me um livro que você escreveu, tão famoso poeta. Aqui, ó. O meu mais famoso livro foi o livro Mensagem. Esse é meu livro mais famoso. Por que mais famoso? Porque eu tenho mais 2 livros escritos em inglês, mas isso não vem ao caso. Bom, então a sua família deve ter muito orgulho de você, não é mesmo? Família? Não. Na verdade, eu perdi o meu pai e o meu irmão muito novo. A família, ela pode ser a base, mas ela não é o todo. Mesmo perdendo meu pai e meu irmão, eu não desisti, eu não esmoreci. Eu continuei atrás dos meus sonhos, que era escrever, ser escritor, ser um poeta. Você disse que perdeu seu pai, seu irmão muito jovem, mas eu não me lembro disso ter acontecido. Essa é a minha vida, mas eu não me lembro disso ter se passado. Sabe por quê, meu cara? Porque eu sou o pai de vocês. Vocês são meus filhos. Então, vocês têm uma vida própria. E eu não queria que vocês sofressem isso. Se é você que nos criou, então quem somos nós? Vocês são meus heterônimos. Vocês são as minhas criaturas, os meus filhos. É isso que vocês são. E o que é ser heterônimo, então? Heterônimo? Heterônimo é ter vida própria, é ser um poeta, é ser um personagem fictício com começo, meio e fim. Isso é ser um heterônimo, entendeu, meu cara? O que é ser um heterônimo, então? E você, também é um heterônimo? Como Não, nós? não. Vocês são heterônimos, mas eu sou o criador, o ortônomo. Eu sou Fernando Pessoa. E vocês são minhas criaturas, são os meus filhos, cada um com uma vida diferente. Então esse é o meu nome, é isso que eu sou. Então nós somos iguais? Não, vocês são heterônimos, mas cada um de vocês tem um nome próprio. Você, por exemplo, que esse seu jeito rebelde de ver a vida, qual é o seu nome? Você é... Álvaro de Campos. Álvaro de Campos. E você que vê o mundo de forma simples, só pode ser Alberto Caeiro. Esse é seu nome. Vocês têm nomes próprios. E vocês? Alguém aqui conhece a minha obra? Você conhece a minha obra? E você? É claro que eles não conhecem. Você ainda não é famoso. Você precisa morrer para depois ser tal Fernando Pessoa. Mas isso é injusto. Por que eu tenho que morrer para ser reconhecido? Isso acontece com todos os melhores, tanto na música quanto na letra. Primeiro você vai precisar morrer. Não seja por isso. Se for preciso, eu sairei da vida para entrar para a história. Mas todos vocês aqui vão ouvir falar de mim, Fernando Pessoa. E agora, nós morreremos também? Claro que não, temos vida própria, esqueceu? Ai, que bom então, né? Convidamos a todos vocês para lerem e conhecerem a vida e a obra de Fernando Pessoa. Até a próxima.
alguns detalhes da obra, o que eles apresentaram, por que eles caracterizaram determinadas coisas. Então eles agora vão explicar para vocês. Tá? Bom, a gente escolheu um cenário assim escuro para retratar como o Fernando Pessoa era solitário. O companheiro dele era a bebida, o livro e a caneta. E também escolhemos retratar Belo para mostrar o lado obscuro da vida dele. Ele, tipo uma parte oculta, o ocultismo, o misticismo, que era bem ligado a isso. Ele não acreditava em Deus, ele era um escritor, assim como ela falou, solitário. Ele perdeu o pai e o irmão quando ele era bem novo, então ele ficou morando com a mãe, com as tias. Nunca se casou. Então ele usava essa vida triste, melancólica que ele tinha para poder escrever os poemas dele. E assim, as duas elas estavam representando os heterônimos, que na verdade seriam como se fossem personagens que ele estivesse criando. Só que assim, diferente de um personagem que alguém cria, eles tinham vida, como se eles fossem uma alma que saísse de dentro dele. Eles tinham data de nascimento, local, aniversário, tudo. Ele era uma pessoa completa, mas criada, um poeta, entendeu? Ele é criado a partir do papel, mas com vida própria. Ele tinha profissão, igual Álvaro de Campos, ele era ex-fuzileiro, ele era revoltado. Já Alberto Caeiro, ele era um pastor de ovelhas, ele era todo ligado à natureza. Por isso a gente resolveu retratar isso, para mostrar a loucura, que todo artista tem um pouco de loucura. Um poeta, um músico, todo verdadeiro artista em si, não esses comerciais, tem um pouco de loucura dentro de si. E assim, ele não morreu dessa forma que foi mostrado aqui, ele não se matou. Na verdade, ele bebeu por excesso de bebida. Ele morreu por excesso de bebida. Ele fumava muito e bebia muito. Esses são os dois amigos verdadeiros dele, a bebida e o cigarro. Na verdade, a gente quis fazer uma morte diferente para mostrar que ele precisava morrer, porque ele foi ser reconhecido 10 anos depois da morte dele, ele foi ser reconhecido como um poeta, um escritor. Você sabe quanto tempo ele viveu? 47 anos. 47 anos de idade dele. E faz quanto tempo que ele morreu? Sabem? Não sabem ainda? Sabe, professora? Mais de 100 anos. Ah, então faz muito tempo atrás. Legal. Cura também. Foi de verdade? Legal. De verdade, mas eu não... Ele não usou de verdade. A bebida era de verdade? Não, Ó, a bebida não é de verdade não, isso aqui é um chá. Acharam tão legal a representação ali do artista que acharam que era o próprio Fernando Pessoa. O texto dele e elas fiquei impressionado. Como foi isso? quem que fez esse negócio aqui do chão? Isso aqui é um bocal normal, com um pedaço de madeira. Aí ele fez as ligações, né? Colocou o cabo aqui. Aí o que a gente fez? Cortou uma garrafa PET, colocou aquele papel de enrolar carne, né? Alumínio. Aí coloca a lâmpada dentro. Lâmpada verde para dar aquela cor diferente. Aí a gente colocou um rabicho aqui. Aí é só ligar na tomada. Tá feito o foco. Picote original. Não. Quantos anos você tem? Eu? Aham. Rafael, eu? Isso. Eu tenho 23 anos. 23 anos, gente. Bem, fala. O Fernando Pessoa sempre foi uma pessoa tão famosa assim. Ele só foi ser famoso 10 anos após a sua morte. Tanto que o único livro dele publicado, não, o único não, o primeiro livro dele publicado em língua portuguesa foi só editado e publicado um ano antes da sua morte. Ele não era tão famoso assim, na época dele, não era tão valorizado. No lugar do top deles, colocar mulher. É, Porque faltou homem pra fazer. porque o lado foi muito legal.